Hora de conversar com o Carlos Andreasa, que hoje fala sobre a campanha de Davi Alcolumbre de reeleição na presidência do Senado. É um projeto pessoal do Alcolumbre que está paralisando o trabalho do Senado Federal. O Andreasa, bom dia para você. É isso, Megali, a rigor, paralisando também, em certa medida, a pauta do Congresso como um todo. Bom dia a todos. Tenho acompanhado isso com atenção. E ser bastante justo à história, a campanha de Alcolumbre pela própria reeleição nos remete ainda a 2019, a registros fartos de suas movimentações em 2019, portanto, antes de o sujeito haver completado um ano de presidência do Senado, já se articulava em busca de reeleição. Como você disse, a agenda do Senado parada, nós podemos medir isso. Veja o caso, vocês falaram agora mais cedo com o Orengo a esse respeito, da apreciação dos vetos do presidente. Especificamente uma demanda do parlamento, do Congresso como um todo, inclusive da Câmara, a apreciação e o pleito por derrubar o veto do presidente relativamente à desoneração, à extensão da desoneração de folha de pagamento até o final de 2021. Essa é uma agenda do parlamento, o parlamento se movimenta para derrubar o veto do presidente, para manter, portanto, essa desoneração até o final do ano que vem, e Alcolumbre está, desculpem a palavra, desculpem a expressão, sentado sobre essa discussão, desaparecido, sumido, e as pressões começam a acontecer. O que acontece, o que tramita no Senado? Por exemplo, projetos que interessam o espírito de corpo do parlamento, portanto, que agradam os senadores e que agradam, portanto, aqueles que seriam seus eleitores. Nós vimos recentemente o modo como se aprovou a toque de caixa, precariamente discutido, o projeto das fake news no Senado. E o modo como aquilo foi comemorado por Alcolumbre, vejam, é um caso muito claro. Festejou aquilo ali como se fosse uma defesa do parlamento. Uma discussão tão ampla como essa e tão precariamente tocada. Vejam também, jogando para dentro, e nesse caso foi uma decisão correta dele, mas sem dúvida nenhuma pensando em dividendos político-eleitorais, como ele reagiu à tentativa da Polícia Federal de entrar por meio de busca e apreensão no gabinete do senador José Serra. É um absurdo que entrasse. A decisão do Dias Toffoli, eu concordo com ela integralmente. Mas no passado, em 2019, houve um ato muito parecido, uma busca e apreensão no gabinete do senador Fernando Bezerra. E a busca e apreensão aconteceu. O Alcolumbre não gostou, reclamou, mas não se mobilizou, não acionou o Supremo. A mudança de comportamento, o grau de reação indica, para mim, claramente, ainda que nesse caso corretamente, uma campanha que está em curso. De modo que Senado paralisado, Alcolumbre só pensando na própria reeleição, o que pressupõe, muito importante, mudança na regra do jogo durante o jogo, o que é sempre um problema. Imagine um jogo de futebol que tem um regulamento, uma regra, e o jogo começa com essa regra no meio do jogo. A regra muda. Não tem como dar certo. Dará em confusão. Podemos apostar. Eu não gosto de reeleição. Eu acho reeleição algo nocivo no Brasil. Significa, no melhor dos cenários, tanto no executivo quanto no legislativo, suprimir pelo menos um ano, sejamos bastante francos, de gestão de agenda propositiva para articulações em prol e, portanto, articulações que significam ceder espaço, ceder poder, negociar em prol de uma agenda pessoal, de uma agenda de projeto de poder. Qual é a regra do jogo vigente? A Constituição Federal veda a reeleição ao comando das casas legislativas na mesma legislatura. Está lá, é o famoso artigo 57, parágrafo 4º da Constituição. Como Davi Alcolumbre pretenderia mudar a regra do jogo? Ele tem três opções. Uma é a mais tradicional e a mais sólida, seria por meio de uma PEC, uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional beneficiaria também obrigatoriamente Rodrigo Maia, porque a regra constitucional atrela Senado e Câmara. Portanto, uma PEC muito improvavelmente aprovada, porque a disputa na Câmara, a sucessão do Rodrigo Maia é muito mais desejada do que da Alcolumbre. Então a PEC fica prejudicada, muito difícil que prospere. Outra mudança seria por meio do regimento interno do Supremo, mas é algo juridicamente também precário, difícil. Haveria uma batalha judicial muito grande. A terceira opção é a mais provável, é aquela com que Davi Alcolumbre trabalha,
a partir, inclusive, de um precedente de 2009, de 1999, do senador Antônio Carlos Magalhães, que conseguiu um parecer na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, um parecer para a sua recondução à presidência do Senado. Esse parecer foi avalizado pelo Supremo Tribunal Federal. Seria mais ou menos o seguinte, resumindo aqui: Cássio faria a própria reeleição, no caso Alcolumbre, com o argumento de que é permitida a reeleição em legislaturas diferentes e de que o mandato no Senado é de 8 anos, ao contrário dos 4 da Câmara, de modo que o limite no cargo no Senado para a presidência deveria ser de 4 anos e não de 2, como é na Câmara. Vejam os estratagemas, as discussões como estão aí. De qualquer maneira, a campanha, como eu disse, deflagrada há muito tempo, vergonhosamente deflagrada, atrapalhando a agenda parlamentar, gerando confusão, frustrando expectativas, porque a perspectiva de eleição ao comando de uma casa mobiliza arranjos, mobiliza expectativas, ascensões de poder. Agora já há a reclamação expressa, por exemplo, da presidente... Em 20 minutos. Da presidente da CCJ, Simone Tebet. Temos visto isso, já se manifestando contra, ela quer ser presidente do Senado, se manifestando contra esse pleito de Davi Alcolumbre. Um cenário muito ruim, pessoal, no momento em que nós temos pandemia, portanto, uma série de exigências legislativas, temos uma agenda reformista posta em campo, para a qual o governo não colabora, mas esse é outro assunto, e o presidente do Senado, em vez de tocar essa agenda, inclusive a agenda de natureza tributária, falando da desoneração fiscal, está preocupado com a própria reeleição. É muito difícil equilibrar todos esses pratos. O presidente do Senado não é um conselheiro geral, não é um pacificador, não tem que ser o passador de pano. Eu tenho que continuar aqui porque eu me dou bem com o presidente da República, quero agradá-lo, por isso não voto os vetos, não tá certo? Quero agradar o presidente, também me dou bem com o Senado, também me dou bem com o Supremo, faço a costura, eu sou o equilíbrio aqui. Não é para isso que existe o presidente do Senado, mas é assim que ele tem se vendido, equilibrando todos esses pratos, um equilíbrio muito difícil para continuar à frente do Senado, mudando a regra do jogo, pessoal. Andreas, eu sei que você gosta de passear por outros assuntos quando há tempo. Hoje temos um tempinho, 3 minutinhos. Ontem aconteceu a volta do futebol aqui em São Paulo, com o estádio de Itaquera vazio, a Arena Itaquera do Corinthians vazia. Jogaram Corinthians e Palmeiras, o maior clássico aqui do estado, e deu Corinthians. Resultado perfeitamente normal, 1-0, um clássico, afinal de contas. E aí, sabe o que aconteceu ontem à meia-noite, Andreasa? À meia-noite, quando não tinha ninguém na rua, os bares fechados, né? Não havia nenhuma aglomeração, nenhuma reunião de torcedores. Os caras conseguiram se reunir, cerca de 10 torcedores do Palmeiras, pode chamar de torcedores, pode chamar de criminosos. Fato é que os caras foram lá com pedras, garrafas, arrebentaram o portão de entrada do clube do Palmeiras, que fica na zona oeste de São Paulo, quebraram alguns monitores que ficam lá apresentando as próximas atrações, porque ali, além de um clube, há o estádio do Palmeiras, em que há muitos shows. Enfim, tocaram o terror, depois de uma simples derrota por 1-0, sendo que mesmo com esse resultado, o Palmeiras se classificou para a próxima fase do campeonato. É mole? Até que ponto vai a estupidez humana? Olha o esforço que os caras fizeram, se reuniram à meia-noite. Não é que eles saíram do estádio e estavam passando por ali, porque não tinha torcida. Se reuniram à meia-noite para fazer essa papagaiada. É inacreditável. Megali, dá a impressão, te ouvindo assim, que já estava armado, né? Já estava planejado. Se o Palmeiras perder, não importa como, nós faremos um ato claramente político. Não sei como é que é a vida política do Palmeiras, conheço pouco, mas isso me parece ser uma questão criminosa, policial. É bem turbulenta, viu, Andreasa? Mas com um objetivo político. Isso aí, de longe, olhando de longe, eu já te digo que isso aí é uma concertação política. Mas também é o seguinte, né? Sejamos bastante francos. Isso aí é o velho normal, né, Megali? Infelizmente a pandemia não melhora ninguém. Andreasa, um beijo pra você, até amanhã, meu velho. Um beijo, pessoal.